Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que vocês já devem ter visto no oitavo ano, tá? Então, no nono ano ele vem mais como uma forma de revisão. É para ter visto, eu espero que sim. Mas se não viram, a gente vai revisar e vai ficar tudo certinho. Tá? Nós vamos falar sobre colocação pronominal. Então, dentro dos pronomes, às vezes na oralidade a gente faz confusão quando nós vamos utilizar alguns pronomes, principalmente os pronomes oblíquos. Então, para evitar alguns problemas, nós temos algumas regrinhas que determinam a maneira certa de utilizarmos, tá? Então, vou trazer para vocês uma breve explicação aí de como nós vamos proceder. A partir da página 22, vocês têm aí a explicação dos pronomes pessoais e dos pronomes oblíquos. E logo em seguida, na página 23, tem explicando o que seria colocação pronominal. Sigam aí os passos do professor e a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo de hoje, que é o estudo desses pronomes, né? Então, quando se fala em pronome, é necessário que você relembre qual é a função de um pronome dentro de uma oração, dentro de uma frase. Ele, às vezes, assume, né, a depender de que tipo de pronome seja, o papel até de sujeito da oração. Lembram disso? Principalmente os pronomes do caso reto, que no caso são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembrando que os pronomes fazem parte da classe gramatical que é variável. Quando eu falo em variável, é porque um pronome pode assumir aí uma forma no singular, uma forma no plural, pode ter uma forma feminina, uma forma masculina, tá? Então, ele é mutável e não imutável. Aí nós temos duas divisões. Os pronomes pessoais se dividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu tenho o seguinte, no caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, os, as, li, se, si, consigo, pronomes pessoais do caso oblíquo. É interessante ressaltar que esses pronomes do caso oblíquo, eles se dividem em dois, tá? Pronomes pessoais oblíquos átonos, que são aqueles que não precisam de preposição para os acompanhar, e tem também os tônicos, que são aqueles que necessitam de uma preposição aí para o acompanhar. Aqui nós temos os seguintes pronomes átonos: me, te, si, o, os, a, as, li, lis, no, nos e vos, certo? São os pronomes pessoais oblíquos átonos. Por que são átonos? Porque não precisam de preposição que os acompanhe. Vamos ver como isso acontece? Aí eu tenho aqui, né? Ó, eles podem aparecer antes ou depois do verbo, ou ainda intercalados. Então, esses pronomes que eu acabei de ler podem aparecer dessas três maneiras: antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Primeiro exemplo: nunca lhe disseram. Segundo exemplo, disseram-lhe. Terceiro exemplo, dir-lhe-ei. Eita, que elegante, né? Falar dir-lhe-ei isso agora. Rapaz, aí, ó. Fica a dica de vocabulário. Aí nós temos a diferença aqui, ó, entre as orações. É que na primeira, o pronome átono li veio antes do verbo. Na segunda veio depois e na terceira veio no meio. Quando esse fenômeno acontece,
eles vão receber aí indicações específicas, classificações específicas. Então, falando sobre colocação pronominal. O que é colocação pronominal? É quando você tem aí a noção de onde você deve colocar esse tipo de pronome que a gente acabou de ver. Então, é a parte da gramática que estuda a forma correta de utilizar pronomes oblíquos átonos nas frases, os quais podem ocupar 3 posições: próclise, ênclise e mesóclise. A próclise é o pronome, ele virá antes do verbo. Então, toda vez que eu tiver próclise, o meu pronome oblíquo átono virá onde? Virá antes do verbo. Exemplo: tudo me incomoda nesse lugar. Então, olha lá, o me veio antes do verbo incomodar. Aqui eu tenho uma próclise. Ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Exemplo: disse-me que ficará em casa hoje. Esse me, ó, já não veio no mesmo lugar que esse. Ele está agora depois do verbo. Aqui nós temos o movimento de ênclise. A mesóclise, eu diria que ela não é muito usada, tá, pelos falantes, até mesmo por quem escreve, mas ela tem também sua importância. Nesse tipo de exemplo, a mesóclise aí vai apresentar pronomes colocados no meio do verbo. Então, vê o exemplo. Ouvi-lo-ei sempre que precisar. Então, alguém foi lá ao show de alguém, né? Aí vai dizer assim, ó, ouvi-lo-ei sempre que eu precisar. Ou então vai dizer assim, não é sobre isso. Eu ouvi-lo-ei, ouvirei essa pessoa. Sempre que ela estiver necessitada, eu farei questão de ouvi-la. Então, para não dizer lhe ouvi ou lhe ouvirei, aí, ó, ouvi-lo-ei sempre que precisar. Claro, vai ter uma regrinha de como você deve utilizar. E isso nós vamos ver a partir de então. Quando usar a próclise, que é aquela que o pronome vem antes do verbo, sempre que houver uma palavra ou expressão que atraia o pronome oblíquo átono. Geralmente, pronome atrai pronome, tá? Termos negativos também atraem pronomes. E aí nós vamos ver aqui algumas regrinhas desse movimento de atração. Então, na próclise, ó, antes de ver, só mostrar para vocês que a próclise é muito utilizada de maneira informal. Alguém vai chegar lá e dizer, ó, me ensina essa receita maravilhosa. Pela gramática, isso não está correto, porque a gramática diz que a gente não pode iniciar a frase com o pronome oblíquo, tá? Então, teria que ser, ensina-me essa receita maravilhosa e não me ensine. Tranquilo? Aí é só para comentar mesmo essa questão do uso formal, ó, e o uso informal. Aí quando é que ocorre próclise? Quando nós tivermos palavras ou expressões com sentido de negação, atraem o pronome. Então eu posso ter lá não, nunca, jamais. Isso daí são palavras negativas, e se são palavras negativas, o pronome átono vai ser puxado por elas. Olha o exemplo. Nós nunca. Aí você não poderia colocar divertimos-nos tanto. Não poderia. Por quê? Porque tem a palavra nunca. E nunca tem um sentido negativo. Logo atrai o pronome oblíquo. E atraiu. Olha o nos lá. Ó. Nós nunca nos divertimos tanto. Um amanhecer assim não se via há tempos. Então, veja lá, ó, o não atraiu o pronome se. Letra B.
Também ocorre próclise diante de advérbios ou locuções adverbiais não seguidos por vírgula. Exemplo: as amigas diariamente se encontravam para tomar café. Vejam aí que nós temos uma próclise, né? Ó, as amigas diariamente aí vai assumir essa noção de advérbio, né? A finalidade, a funcionalidade de um advérbio. E aí, se eu tenho diariamente atuando como uma circunstância, ele vai atrair a esse pronome também, né? Então, diante de advérbios, nós temos o uso da próclise. As amigas diariamente se encontravam. Veja que se veio antes do verbo encontravam, mas, puxado pela palavra diariamente. Também se usa quando nós tivermos pronomes interrogativos, indefinidos e relativos. Exemplo: quando me conectarei com ele. Quando aí é um pronome interrogativo, atraiu o pronome. Tem ali, alguém se conectou comigo. Alguém se conectou comigo. Alguém é pronome indefinido, atraiu também o pronome oblíquo, átono. Então, ele teve que vir antes do verbo. A pessoa que se conectou é uma amiga de infância. Então, veio também aqui antes do verbo, certo? Ocorre próclise ainda quando a frase é interrogativa ou exclamativa. Então, olha só o exemplo. Quem te chamou? É uma pergunta, é uma interrogação, então não poderia ser quem chamou-te, tá? Não poderia. Que a sorte te acompanhe. Tem exclamação? Então, o uso aí é de próclise. Um pronome demonstrativo ou um pronome relativo antecede o verbo. Aí nós também vamos usar a próclise. Olha lá o que ele disse. Quando um pronome demonstrativo ou um pronome relativo anteceder o verbo, vamos ter o uso da próclise. Exemplo: isto traz boas lembranças. Isto aí é o quê? É um pronome demonstrativo. Então, isto me traz boas lembranças e não traz-me boas lembranças. Outro exemplo, foi meu avô quem me ensinou a jogar bola. Pronome relativo, tá? Aqui nós temos um pronome relativo que puxou aí o pronome oblíquo ato no meio. Uma conjunção subordinativa antecede o verbo. Então, quando uma conjunção subordinativa anteceder a esse verbo, nós também teremos o uso da próclise. Você sabe que me aborreço facilmente. Então, foi atraído pelo quê? O gerúndio é regido pela preposição em. Então, se aparecer isso daí, quando o gerúndio for regido pelo em, nós vamos ter também um movimento de próclise. As palavras que obrigam o uso da próclise são chamadas de palavras atrativas. Quando não há palavras atrativas, o uso da próclise é opcional. E os casos de ênclise? Usamos ênclise quando? Depois do verbo que inicia uma frase ou uma oração. Depois de verbo no infinitivo, que são aqueles terminados em R. E depois de verbos no imperativo afirmativo, é quando eu estou dando uma ordem aí afirmativa, tá? Então, você usaria a ênclise. A ênclise é aquela que o pronome virá depois do verbo. Exemplo: alimentem-se. Então, depois do verbo que inicia uma frase ou oração. Esse primeiro exemplo começou aí por um verbo. O verbo iniciou a frase.
Se iniciar a frase, não pode ser se alimentem. Deve ser alimentem-se. Tranquilo? Depois de verbo no infinitivo. Você vai levar-me até a praia? Note que levar veio aí no infinitivo, né? Terminou em R. Então, você vai levar-me até a praia. Eu vou usar o pronome depois do verbo. Motorista, leve-me ao aeroporto, por favor. Então, aqui nós temos o seguinte. Quando eu estou dando uma ordem afirmativa, depois do verbo, usa-se o quê? A ênclise, perdão. Então, olha lá, o me veio depois do leve. Leve-me. E, por fim, tem também quando o verbo é precedido por uma pausa. Então, se tiver uma pausa aí no meio dessa oração, o que é que a gente vai colocar? Nós vamos usar a ênclise. O pronome virá depois do nosso verbo. Exemplo, ao final do jogo, vírgula, comemorou-se a conquista do título. Então, tem lá uma pausa. Aí, após essa pausa, o verbo, eu já posso usar de boa depois dele. Certo? Lembre-se, os pronomes oblíquos átomos, o, os, as, geram formas especiais depois de certas terminações verbais. Ou seja, quando se encontram na posição de ênclise, nos casos em que o verbo terminar em C, S ou R, o pronome assume a forma lo, los, lá ou las, ao mesmo tempo que a terminação verbal é suprimida. Exemplos: levar mais o, levá-los. Refez mais a, refê-la, perdão. Carregar mais a, carregá-la. Já quando o verbo terminar em som nasal, tipo m, ão, on, o pronome assume a forma no, nos, na ou nas. Avisem-o, avisem-no. Põe-os, põe-nos. Retenha, retém-na. E, por fim, a gente tem aqui o uso da mesóclise. A mesóclise, você vai utilizá-la nesses seguintes casos. Ó. É usada com verbo no futuro do presente ou com verbos no futuro do pretérito. Veja lá, quando eu falo entregarei, entregar-lhe-ei. Aqui expressa uma ideia de quê? De futuro do presente, né? Um futuro que vai acontecer. Então, aí, você tem essa opção de usar a mesóclise, que é quando o pronome veio dentro do verbo, no meio do verbo. Observaria, observar-me-ia. Então, aí, temos um futuro do pretérito. Falar-me-iam. Então, outro futuro do pretérito. Valorizar-se-á. Agora, um futuro do presente, tá? E, por fim, escrever-te-ei. Está dando a ideia de futuro que acontecerá. Então, nós temos aí futuro do presente. Quando tiver esses casos, vocês vão utilizar a nossa mesóclise, que é quando o pronome vem onde? Vem diante de quê? Vem diante do verbo, no meio aí do nosso verbo. Tá certo, gente? A aula foi mais curta, como eu falei para vocês, seria mais reduzida, seria um assunto mais de revisão. Então, ficamos por aqui. Um abraço, cheiro no coração e até a próxima.